Apenas exames médicos separam o São Paulo do anúncio de seu centroavante. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo com o Cruzeiro por Dineno. Bora falar também sobre Alan Lescano, o meio atacante argentino na mira de 3 grandes clubes do futebol brasileiro. Quero falar ainda sobre o Corinthians, que confirmou a saída de um atacante jovem e de graça. Para completar, o Flamengo fazendo a 4ª proposta para tentar ficar com o Carrascal. Tem novidades sobre o Galo, sobre o Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e Portugal, campeão da Liga das Nações. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar aqui todo esse conteúdo, um oferecimento de KTO. Bora deixar a sugestão para essa segunda-feira com jogos das eliminatórias para a Copa na Europa. Preciso da vitória da Noruega contra a Estônia, de Ilhas Faroe contra Gibraltar e da Itália no intervalo e no fim do jogo contra a Moldávia. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em R$97. É sempre legal contar que a KTO te permite 10% de acréscimo no valor da aposta quando você aposta até R$50, mais uma boa opção para você se divertir na KTO. Para participar, muito simples. Estou deixando o link na descrição desse vídeo, você clica, faz seu cadastro e vem se divertir. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem pra KTO você também, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que embarcou para os Estados Unidos com 4 reforços garantidos para o Super Mundial de Clubes. Christian Lor, goleiro que veio do Equador, Caio Pantaleão, zagueiro campeão na Rússia, Álvaro Montoro, meio atacante que vem do Vélez, muito bom jogador, além de Arthur Cabral, comprado junto ao Benfica. Joaquim Correa, atacante argentino que estava na Inter de Milão, tem um acordo verbal, mas ainda depende da liberação da Inter, onde ele tem contrato até 30 de junho. Preciso falar agora sobre o Fluminense, que vai desembolsar uma grana alta para a compra de Soteldo. Cifras não foram reveladas, mas ouvi do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que o Fluminense vai pagar mais do que aquilo que o Santos havia investido quando da compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. Soteldo pediu para ser negociado, o Santos aprovou e os últimos detalhes estão sendo acordados nas próximas horas para que ele possa ser registrado até terça-feira, tendo condição de participar do Super Mundial de Clubes. Bora falar que o Santos tem só mais 15 dias para pagar ao Arouca de Portugal 15 milhões e 900 mil reais pela compra do zagueiro João Basso. No dia 9 de maio, o Santos foi notificado pela FIFA a respeito do risco de um transfer ban se não houvesse o pagamento em 45 dias. O tempo passou, um mês inteiro já foi e o Santos não conseguiu resolver essa questão. Para completar o giro de notícias, contar que o Fortaleza está perto de contratar José Herrera, atacante de 22 anos de idade, que pertence ao Argentino Júnior, temporada de 5 gols e 2 assistências. Já o Vasco deu entrada com a documentação na CBF para a rescisão do contrato de Dimitri Payet, meio atacante que foi super importante, especialmente em 2023, mas foi perdendo espaço dentro do elenco. Enorme economia de R$1,5 milhão mensais a partir da saída do jogador, que tinha vínculo até 31 de julho. Com essa folga na folha salarial, o Vasco pretende contratar um segundo volante, um meio atacante e também um ponta esquerda. Para completar o giro de notícias, contar que o América vai embolsar R$4,4 milhões com a venda de Adson, atacante negociado na última sexta-feira com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O negócio já havia sido confirmado pelo próprio Coelho, faltava o valor que eu consegui confirmar nas últimas horas. O América ainda fica com 10% do valor de uma venda futura. Hora de falar sobre Portugal, bicampeão da Liga das Nações. Depois de eliminar de virada a Alemanha na semifinal, Portugal conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra a Espanha, empate em 2-2 no tempo normal e vitória nos pênaltis, com direito a Álvaro Morata, que havia entrado justamente para bater os pênaltis, desperdiçando sua cobrança para boa defesa de Diogo Costa. Segundo título de Portugal na Liga das Nações, grande atuação do lateral esquerdo Nuno Mendes, do PSG, para mim o melhor lateral esquerdo do mundo, muito acima de todos os demais. Ele também foi eleito o melhor jogador da decisão. O Nuno marcou um primeiro gol e deu assistência para o Cristiano Ronaldo no segundo.
CR7, que depois da partida foi perguntado sobre o seu futuro e afirmou: não vai mudar nada, continuarei no Al Nassr. É a primeira vez que o Cristiano Ronaldo confirma a sua permanência no clube saudita. E você, o que pensa sobre CR7 aos 40 anos de idade em busca do milésimo gol? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que acaba de contratar um novo chefe de scout. O cara é super badalado. Trata-se de Joaquim Pinto, português, indicado por Leonardo Jardim, e essa contratação só corrobora com a informação que eu venho trazendo de que o Leonardo Jardim está mandando prender e soltar na Raposa. Para quem não conhece o Joaquim Pinto, ele trabalhou durante bastante tempo nas categorias de base do... na base não, com o Benfica, como scout na América do Sul, com foco em Brasil e Argentina. E o Joaquim Pinto foi o grande responsável pelas contratações feitas pelo Benfica de Enzo Fernandes, Darwin Núñez e Antônio Silva. Dos dois primeiros, o argentino Enzo Fernandes e o uruguaio Darwin Núñez foram muito bem com a camisa do Benfica e garantiram enorme quantidade de dinheiro com transferências para clubes maiores do futebol europeu. O Gaudi e Barco foram contratados por ele em sua passagem mais recente pelo Spartak Moscou, alguém super badalado no mundo do futebol e que chega ao Cruzeiro com status de top, de primeira prateleira de contratações em termos de scout no mundo. Só para completar, em relação à Raposa, Lucas Romero enfim renovou seu contrato com o Cruzeiro. O vínculo se encerrava em 31 de dezembro e foi estendido por mais 2 temporadas. Ótima notícia para alguém que está jogando muita bola desde a chegada de Leonardo Jardim. Quero te atualizar agora sobre as últimas do Atlético Mineiro, que atrasou o pagamento também de salários em carteira. Já havia contado para vocês sobre pendências do Galo para com o seu elenco em relação a direitos de imagem e luvas. O Atlético também deve para empresários pagamento de comissões da temporada passada e dessa. Coisa se agravou na semana passada. Na última sexta-feira, venceu o prazo por pagamento dos salários em carteira do mês de maio. Alegando dificuldades financeiras, o Galo não conseguiu fazer a quitação. A promessa é de que nessa semana os salários em carteira sejam pagos, na sequência direitos de imagem e posteriormente as luvas. O Atlético já havia divulgado a intenção de zerar essas pendências num prazo de 90 dias. Vale a lembrança de que no último sábado, o Rafael Menin, um dos acionistas do Atlético, deu entrevista na Arena MRV admitindo a busca do Galo por 700 milhões de reais no mercado. A ideia é buscar essa grana via debentures. Se não houver a captação desse dinheiro, é possível que os acionistas do Atlético precisem colocar dinheiro do próprio bolso. Só para completar, o Menin nessa entrevista de sábado também falou a respeito de reforços. Diz que há necessidade de contratações, mas não dá para imaginar que reforços caros sejam contratados. A ideia do Atlético é buscar jogadores por empréstimo ou livres no mercado, até porque o investimento maior foi feito na janela do começo do ano. Hora de falar sobre o Flamengo com atualizações sobre a negociação por Jorge Carrascal, meio atacante colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Dinamo Moscou. O Flamengo fez mais uma proposta agora de 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus. Ou seja, o Fla já chegou a 14 milhões de euros, o time russo vinha pedindo 15 milhões de euros fixos. A tendência é que esse negócio aconteça, até porque o Carrascal já disse sim ao Flamengo. A questão é, vai dar tempo de ele ser fechado até essa terça-feira? Quando se encerra o prazo de inscrições para a disputa do Super Mundial? A ideia no Flamengo é de que houvesse tempo hábil para a inscrição do atleta, que de fato é muito bom jogador e havia sido comparado no início de carreira lá na Colômbia como o novo Neymar colombiano. Jogador que surge no Milionários, é vendido para o River Plate e depois passa a rodar pelo mundo. Carrascal já aceitou a proposta do Fla, contrato até o fim de 2028 e um salário pouco superior a 1 milhão de reais por mês. Agora é a questão de números. O Flamengo talvez precise melhorar mais um pouquinho, o Dinamo talvez baixe um pouquinho e o acordo vai acontecer. Resta saber se antes ou depois do Super Mundial. O único reforço confirmado do Fla para a competição, que se inicia no dia 15, é Jorginho, que chega junto ao Arsenal depois de não ter seu contrato renovado na Inglaterra. Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de confirmar a perda de um atacante que parecia muito promissor. Giovani, 21 anos de idade, ponta direita e ponta esquerda. Ele havia sido comprado 4 anos atrás do Capivariano por 3 milhões de reais. Valor bastante alto para um atleta que chegou para o sub-20. Existia muita expectativa em cima do Giovani, mas é verdade que ele não conseguiu decolar com a camisa do Timão.
Importante lembrar também que desde o ano passado ele vinha tendo menos oportunidades, exatamente por conta de uma estratégia do Corinthians. A percepção interna era de que, já que ele não quis renovar, não podemos deixar que ele brilhe. Foram várias as tentativas para a extensão desse vínculo e o Giovani disse não a todas. O contrato só se encerrava em 31 de julho, mas o Corinthians e o Giovani se acertaram para a liberação imediata. A partir de agora é esperar onde é que ele vai pintar. Eu soube que o Red Bull Bragantino em algum momento fez contato, também teve oferta do Monza da Itália na temporada passada. A tendência é que o Giovani seja anunciado em seu novo clube nas próximas horas. Na atual temporada, Giovani disputou apenas 2 partidas com uma assistência. Só para completar o noticiário do Timão, Pedro Raul se igualou a Yuri Alberto em número de gols na atual temporada. Os dois atacantes que são do Corinthians, embora Pedro Raul esteja emprestado ao Ceará, ambos têm 13 gols cada. Já Alex Santana se despediu nas redes sociais do Corinthians, empréstimo fechado com o Grêmio, vai render $100 mil ao Timão e ele fica no Grêmio até o fim da temporada. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentinos Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júniors gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2.300.000 euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júniors dá preferência para transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júniors vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Juan Dinenno, novo reforço do São Paulo. Cravei na noite desse domingo no meu blog no R7 que o Dinenno já é jogador do São Paulo. A única pendência para o anúncio é a realização de exames médicos. O centroavante argentino de 30 anos de idade pertence ao Cruzeiro e ao longo do domingo, Cruzeiro e São Paulo se acertaram para um empréstimo sem custos até dezembro. Tricolor assume 100% dos salários, algo na casa dos R$600 mil por mês. E a negociação foi facilitada pela excelente relação do presidente do São Paulo, o Júlio Casares, com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. São Paulo buscava há bastante tempo um centroavante que pudesse jogar no lugar do Caleri, que só volta a campo em 2026, depois de passar por uma cirurgia no joelho. O Tricolor fez investida em vários nomes, o último deles, Carlos Vinícius, centroavante que pertencia ao Fulham e pede algo na casa de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. Foi por conta dessa questão financeira que o Tricolor abriu mão da contratação do Carlos Vinícius para fechar com o Dinenno, operação bem mais barata que conta com o aval do técnico Zubeldia. Zubeldia conhece o Dinenno dos tempos de futebol argentino. Só para lembrar que o Dinenno surge no futebol argentino, mas se destaca mesmo atuando com a camisa do Pumas do México. Por lá ele tem números impressionantes, também teve uma passagem destacada no futebol colombiano, embora também tenha jogado no Equador, enfim, aquele nômade da bola. Só para completar, o São Paulo ainda busca mais 1 ou 2 reforços para a janela da metade do ano. A ideia é que o Dinenno seja registrado até essa terça-feira, ou seja, fique à disposição do São Paulo, eventualmente para o jogo de quinta. Dinenno, que foi comprado pelo Cruzeiro na temporada passada ao custo de €1 milhão, teve bom desempenho enquanto conseguiu jogar em 2024, sendo vice-artilheiro do time com 8 gols marcados. O problema foram as lesões. Ele acabou sofrendo uma lesão de ligamento, sofreu uma fratura no nariz e também teve um problema no pubis. Nessa temporada de 2025 aí a coisa já muda, ele acaba sendo preterido pelo técnico Leonardo Jardim, que prefere centroavantes mais móveis. O Dinenno é aquele centroavante fixo, que fica dentro da área para escorar e fazer gols, até por isso apenas 5 aparições no ano de 2025. E você, São Paulino,
Gostou da opção? Curte o Dineno? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!